Olá pessoal, baseado no livro Evidências que Exigem um Veredito, de Joseph McDowell, gostaria de falar alguma coisa aqui sobre a Bíblia, sobre a credibilidade da Bíblia, visto que muitas pessoas no mundo de hoje têm desacreditado na Bíblia, têm dito coisas terríveis e absurdas acerca da Bíblia. Algumas pessoas chegam ao cúmulo de dizer que a Bíblia é papel e que papel aceita tudo. Bom, se papel aceita tudo, eu acredito que essa expressão é chula em relação às escrituras sagradas, porque a Bíblia não é um papel qualquer. A Bíblia não é um papel qualquer que aceita tudo. Essa expressão, a Bíblia, papel aceita tudo, é uma expressão chula porque se papel aceita tudo, então até bosta o papel aceita. Mas não, a Bíblia não é um papel higiênico, a Bíblia não é um papel qualquer. A Bíblia é um livro, é a palavra de Deus. Lógico que a Bíblia não caiu do céu pronta, ela foi escrita por homens, homens inspirados por Deus, homens que tiveram uma inspiração divina. Então, a Bíblia não, ela tem um contexto histórico por trás. Ela foi se desenvolvendo no decorrer dos séculos. A Bíblia possui a palavra de Deus escrita, revelada de maneira escrita. É lógico que muitos desses escritores que escreveram a Bíblia escreveram dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto cultural em que eles estavam inseridos. Lógico também que muita coisa que está escrita na Bíblia não é mais válido hoje, graças à revelação oral que Jesus trouxe. Jesus Cristo nunca escreveu nenhum livro, não deixou nada escrito para nós, mas ele deixou a sua palavra viva, que ele transmitiu oralmente para os seus apóstolos, para os seus discípulos, que, por sua vez, os apóstolos transmitiram para os seus discípulos e que foi, pela tradição oral, foi passando de um para o outro, mas também pela tradição escrita. Por isso que nós temos os livros do Novo Testamento, por isso que temos os evangelhos, as cartas, porque estes apóstolos, uma vez que receberam a palavra viva de Jesus oralmente, com o passar do tempo eles se viram obrigados a escreverem essas palavras, porque havia muita coisa que era dita sobre Jesus que não batia com a verdade, que era mito, que era fantasia, que era fantasioso, que era distorcido a realidade. Então estes apóstolos se viram forçados e obrigados a escreverem. A princípio eles não demoraram alguns anos depois da morte de Jesus para eles começarem a escrever os evangelhos. Eles foram obrigados a escreverem os evangelhos e as cartas por causa que havia muita confusão. Muita gente entrava no meio cristão, das igrejas cristãs, das comunidades cristãs, e distorciam os fatos sobre a vida e a obra de Jesus. Então estes apóstolos, estes homens precisaram escrever livros. Então a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Lógico que existe todo um contexto histórico, cultural por trás daquilo que eles escreveram, mas eles escreveram uma revelação da palavra de Deus de forma escrita, para que nós hoje pudéssemos nos guiar através destes escritos sagrados. Então a Bíblia é formada de Antigo Testamento e Novo Testamento. Então nós podemos ver desde o Antigo até o Novo Testamento uma continuidade linear, histórica, cultural, profética, de tudo o que está escrito na Bíblia. Existe uma continuidade. Então eu gostaria agora, baseado num livro aqui que chama Evidências que Exigem um Veredito,
tá? De Joseph McDowell. Queria falar sobre a credibilidade da Bíblia. Podemos confiar na Bíblia? Podemos acreditar no que nela está escrito, se uma vez que foi escrito por homens, e uma vez que esta Bíblia, estes livros, quando foram escritos originalmente, se perderam. Hoje não temos nenhum livro original. Tudo que temos em nossas mãos hoje de Bíblia, temos ela porque no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos, ela foi sendo copiada manualmente, tá? Manualmente, foi copiada manualmente. Por isso que os escritos antigos eram chamados de manuscritos, porque foram manualmente escritos, né? Copiados. Então, o escriba lá, o escritor lá, o copiador, ele pegava uma cópia que ele tinha em mãos e daquela cópia ele fazia uma outra cópia e fazendo cópias e cópias e cópias, e era assim que a Bíblia ia se desenvolvendo, ia crescendo, ia se multiplicando no decorrer dos séculos. Então, estes copiadores, estes monges, né, que passavam a vida inteira ali copiando, fazendo cópias. Então, tudo que nós temos de Bíblia hoje é baseado em cópias. Então, existe uma coisa chamada teste bibliográfico. O que é o teste bibliográfico? É um exame de transmissão textual pelo qual os documentos chegam até nós. Em outras palavras, uma vez que não dispomos dos documentos originais, qual a credibilidade das cópias que temos em relação ao número de manuscritos e ao intervalo de tempo transcorrido entre o original e a cópia existente? Então, qual que é a credibilidade que nós temos dessas cópias em relação ao número de manuscritos e em relação ao intervalo de tempo que entre o texto original e a cópia existente? Então, vamos ver. F.E. Peters ressalta que, baseando-se apenas na tradição dos manuscritos, as obras que formam o Novo Testamento dos cristãos foram os livros antigos mais frequentemente copiados e mais amplamente divulgados. Então, em toda a história do mundo, a Bíblia foi o livro mais copiado, muito particularmente o Novo Testamento, o livro mais copiado. Tanto é que existem muitos manuscritos antigos espalhados aí pelos museus no mundo. Manuscritos que datam terceiro século depois de Cristo. Existe até manuscritos do Antigo Testamento mesmo, o profeta Isaías, que datam até antes de Cristo, né? E se você pegar estas cópias antigas, estes manuscritos antigos, e compará-los com o que nós temos em mãos hoje, fazemos uma comparação textual ali, né? A gente vamos ver que, segundo os estudiosos, 99% do que temos hoje na nossa Bíblia, que é cópia de cópia de cópia de cópia de cópia, que nós temos hoje na Bíblia, para nós hoje, é 99% de pureza textual. Ou seja, se você pegar um livro, um manuscrito antigo e compará-lo com o que temos em mão hoje, você vai ver que não existe diferença. 99% de credibilidade. Então, vamos continuar aqui. Eu não tenho muito tempo para falar aqui. Eu talvez vou ter que fazer em várias partes o vídeo, em algumas partes. Evidências dos manuscritos acerca do Novo Testamento. O Novo Testamento existem manuscritos demais do Novo Testamento, porque como na antiguidade não existia a imprensa, né, que nós temos hoje. Hoje é fácil. Hoje é muito fácil você copiar livros, né, através da imprensa, mas na antiguidade não tinha. Era um trabalho exaustivo
copiaram uma Bíblia, copiaram um livro. No entanto, o Novo Testamento é o livro que mais... O Novo Testamento foi os livros mais copiados na história do mundo. Homens e mais homens se dedicaram suas vidas a copiarem o Novo Testamento e divulgarem e espalharem este mundo pelo mundo, este livro pelo mundo. Então vamos ver. Atualmente, sabe-se da existência de mais de 5.300 manuscritos gregos do Novo Testamento. Acrescentem-se a esse número mais de 10.000 manuscritos da Vulgata Latina e pelo menos 9.300 de outras antigas versões. E teremos hoje mais de 24.000 cópias de porções do Novo Testamento. Mais de 24.000 cópias de porção do Novo Testamento. 24.000, mais de 24.000, para ser mais preciso, 24.633 manuscritos antigos que foram copiados manualmente ali, que estão aí espalhados pelos museus aí, manuscritos. Nenhum outro documento da história antiga chega perto desses números e dessa confirmação. Nenhum documento. Em comparação, a Ilíada de Homero vem em segundo lugar, com apenas 643 manuscritos que sobreviveram até hoje. O primeiro texto completo e preservado de Homero data do século XIII. Olha aí, o primeiro texto de Homero, o primeiro texto completo e preservado de Homero, né, data do século XIII depois de Cristo. Ou seja, o intervalo de tempo entre o original e a cópia mais antiga foi encontrado no século XIII depois de Cristo. Mas vamos continuar aqui. Agora eu vou deixar, não vai dar para mim continuar nesse vídeo, porque eu só tenho 15 minutos que eu posso, no máximo, de vídeo. Então eu vou deixar agora, continuar depois no próximo vídeo. Então fique aí, se curtiu, se gostou do vídeo, dá uma curtida aí, se inscreva no canal. Depois a gente vai continuar aqui fazendo mais vídeos falando sobre a Bíblia, porque a Bíblia é um livro especial. Existem muitos que atacam a Bíblia, mas a Bíblia é um livro digno, fidedigno, que nós podemos confiar no que nela está escrito, no que nela está inserido, porque nela está escrita a palavra de Deus escrita, revelada para nós. Amém? Deus abençoe.